Olá, meu povo. Então, continuando o nosso estudo sobre o que a Bíblia diz sobre a Virgem Maria. Maria não teve uma concepção imaculada. O que é uma concepção imaculada? É quando a pessoa ela é concebida no ventre da sua mãe, a mãe engravida de você, e imaculada seria sem mácula, sem nenhuma mancha, né? Essa é uma expressão que tem a ver com a doutrina da Imaculada Conceição de Maria. Isso é uma doutrina humana que foi criada pelos papas num concílio que houve numa determinada cidade, que diz que Maria ela já nasceu sem a mancha original do pecado de Adão e Eva. Todos os seres humanos, a partir de Adão e Eva, seus filhos, né, e todas as gerações que vieram a partir de Adão e Eva, nasceram com a mancha original do pecado. Essa mancha original do pecado tem consequências. Quais? Você vai morrer. Se você não reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você vai ser condenado. Você não vai ter a vida eterna, porque no céu só vai entrar aqueles que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, ok? No céu só vai entrar filhos de Deus. E filhos de Deus são aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. A gente não é filho de Deus porque simplesmente a gente é uma criatura de Deus. Foi Deus quem criou o homem. Não, porque Deus também criou a pulga, o piolho, o carrapato, a vaca e todos os animais. E nem por isso a pulga é filho de Deus, certo? Existe uma grande diferença entre filho e criatura. João capítulo 1, versículo 12, está escrito assim: todos que receberam a Jesus como Senhor de suas vidas, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E filho de Deus não é o filho da carne. O simples fato de você ter sido uma carne, né, criada por Deus. Não. Só é filho de Deus quem recebe Jesus como Senhor. Então, dito isto, nós concluímos que todos nós, filhos de Adão e Eva, temos a mancha original do pecado. Para que Maria tivesse sido concebida sem pecado, era preciso que a mãe dela, a avó dela, a bisavó, a trisavó, a tetravó, a pentavó, todos os ascendentes de Maria fossem sem a mancha original do pecado, para poder ela nascer, ser concebida sem pecado. Então, continuando aqui, Maria não teve uma concepção imaculada, não há qualquer razão bíblica para crer que o nascimento de Maria tenha sido qualquer coisa que não seja um nascimento humano normal. Ela nasceu normal como todo ser humano. Maria era virgem quando deu à luz Jesus. Isso está lá em Lucas, capítulo 34 a 38, que diz o seguinte: então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Até o versículo 38 que diz: então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então ela era uma virgem quando deu à luz a Jesus.
mas a ideia de uma virgindade perpétua de Maria não é bíblica. Isso está em Mateus, capítulo 1, versículo 25. Falando de José, esse texto declara: e não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. A palavra até, nesse texto que diz que José não conheceu Maria até, esse até claramente indica que José e Maria tiveram uma união sexual após o nascimento de Jesus. José e Maria tiveram vários filhos juntos, né, depois que Jesus nasceu. Então, quando a Bíblia diz José não a conheceu, está dizendo José não teve relações sexuais com Maria antes de Jesus nascer. Né? Esse termo conheceu, conhecer, vem lá desde Adão e Eva. Se você abrir o livro de Gênesis, você vai ver a Bíblia dizendo assim, que Adão conheceu a Eva e ela teve os filhos dela, né? Caim, Abel e assim por diante. Outro termo também usado pela Bíblia com relação ao relacionamento sexual entre um homem e uma mulher é a palavra entrou. E ele entrou a ela e concebeu filhos. Então, aqui nesse texto fala que José não conheceu Maria sexualmente até que ela deu a luz a Jesus. Jesus tinha 4 meio-irmãos: Tiago, José, Simão e Judas. Isso está lá em Mateus, no capítulo 13, no versículo 55. Vamos ler? Mateus 13, versículo 55, diz assim: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Jesus também teve meias irmãs, mas não são nomeadas e nem se conhece o seu número. Está em Mateus 13, 55 e 56, que diz: não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Então, Jesus teve irmãos e irmãs. Isso significa que Maria teve uma vida conjugal, sexual, normal, como todo casal com o seu marido José. Ok? Não quer dizer que, pelo fato de Maria ter tido vida sexual ativa com José e gerado filhos e filhas, isso seja pecado. Não, não é pecado, não é? Apenas Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria. Não houve conjunção carnal entre Maria e nenhum outro homem, mas o próprio Deus, né, pela ação do Espírito Santo, engravidou a Maria de Jesus, para que não ficasse caracterizado assim uma conjunção carnal ali. Até porque ela não era casada com José ainda, né? Era apenas noiva. Então não poderia ter conjunção carnal. Deus abençoou e agraciou Maria, dando a ela vários filhos, o que naquela cultura era a mais clara indicação de que Deus estava abençoando uma mulher. Ok? Então, nós vamos encerrar esse vídeo, já está chegando a 9 minutos e quase 10 minutos, né? Nós estamos fazendo vídeos de 10 minutos, ok? Para não ficar cansativo para você assistir. Essa é a parte 2, vamos daqui a pouco para a parte 3.